Bom dia a todos e todas. Muitíssimo obrigada pela presença. A gente está muito feliz com esse encontro de hoje. Para a gente é um dia muito especial poder compartilhar o lançamento desse estudo. Esse estudo começa com uma provocação bastante importante aí do nosso conselho, da gente poder efetivamente sonhar o Brasil do futuro, né? Então, poder efetivamente também concretizar isso com uma série de propostas, de agendas e de metas, para que a gente possa chegar lá. Acho que esse foi o grande objetivo aí, para que a gente pudesse dar um próximo passo, né? E também a gente está muito feliz hoje aqui em poder fazer a entrega desse material para o Ministério do Planejamento e Orçamento, né, em especial, contar com a presença da ministra Simone Tebet. Então, quero agradecer muitíssimo aí a cada um de vocês, tá? E quero, obviamente, aí também destacar a presença do deputado Arnaldo Jardim, nosso presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, dos ex-ministros Luiz Fernando Furlan e Luiz Barreto, também super obrigada pelo prestígio sempre, e a todos os nossos associados, associadas, parceiros e convidados aqui que estão conosco hoje. Tá? Então, para dar as boas-vindas, quero convidar o diretor da EASP, né, da FGV aqui, o Luiz Brito. Bom dia a todas e a todos aí. Prazer enorme recebê-los aqui, né? Eu tenho a honra de dirigir essa escola da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, que é a Escola de Administração de Empresas. O ano que vem ela faz 70 anos. Ela foi fundada com o objetivo de trazer a administração para promover o desenvolvimento das empresas brasileiras. Então, os objetivos da criação dessa escola e do Movimento Brasil Competitivo se tem um overlap enorme. É um enorme prazer a gente poder recebê-los aqui. Espero que todos tenham. Sintam-se em casa, por favor, e tomara que tenhamos um dia, uma manhã excelente. Muito obrigado. Bom, obrigada, pessoal. Então, a gente vai começar com a manhã de hoje. A gente vai ter uma primeira apresentação do estudo, para que vocês todos possam conhecer os resultados do trabalho. Em seguida, quero destacar aqui também e agradecer muitíssimo a presença da ministra Simone Tebet. Para nós, é uma honra imensa tê-la aqui hoje. Então, em seguida, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a ministra. E, por último, a gente vai contar com um painel de debates com visões bastante complementares do legislativo, do legislativo, do executivo e do setor produtivo também da sociedade civil. Quero também destacar que a presença do Dr. Jorge chegou agora. Dr. Jorge, muitíssimo obrigada aí pela liderança. E, para iniciar, quero convidar o Rogério Caiubi, nosso conselheiro executivo, para fazer uma apresentação aqui inicial da agenda. Bom dia, pessoal. Super obrigado por ter vindo. Deputado Arnaldo Jardim, super obrigado pela parceria toda. Dr. Jorge e demais executivos aqui também representados, nossos grandes apoiadores, né, e o qual a gente tenta aqui representar numa visão transversal da economia. Ministra, super obrigado pela parceria. Leani, super obrigado pela parceria de sempre. E esse é um momento que para a gente tem especial importância, né? Não só pela maturidade que o MBC foi construindo ao longo dos últimos tempos, que nos permite, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, fazer essa entrega, mas também pela parceria que a gente tem percebido, né, na equipe do atual governo, que permite essa interlocução e ter essa conversa bastante próxima. Bom, essa agenda que a gente vai entregar para o governo agora, ela foi uma provocação feita pelo nosso conselho no início do ano passado. A gente vinha trabalhando fortemente no entorno do Custo Brasil, quando, e eu acho que foi o Dr. Furlan que fez essa provocação em algum momento, no início do ano passado, falou assim, puxa, o Custo Brasil é importante, mas para qual Brasil? Né? Qual é o Brasil do futuro que a gente espera? E foi aí que a gente, então, chamou a Fundação Getúlio Vargas, no sentido de construir essa visão de futuro, né? Mas a gente não queria fazer uma nova construção. A gente sabe que os diversos setores da economia já haviam formulado, pensado, e próprio organizações do governo, nacional e internacional, sobre desafios do Brasil, sobre o futuro do Brasil. E o que a gente percebe por diversas vezes
A parte técnica, né, definir tecnicamente o que precisa ser feito, acho que essa parte a gente tem muitos especialistas que conseguem versar sobre isso. O desafio é a gente conseguir montar um ambiente político nessa implementação. E acho que esse ambiente político ele começa por identificar o que tem de comum nessas diversas propostas, né, o que tem de sinérgico, de comum, respeitando o que tem específico em cada uma das entidades, mas identificando o que tem de comum e, a partir daí, conseguindo impulsionar. Então, a provocação para a Fundação Getúlio Vargas foi exatamente nesse sentido. Gostaríamos de montar essa visão de longo prazo, mas a partir de uma releitura dos diversos documentos, mais de 100 documentos foram acessados, produzidos por diversos setores da economia, por diversas organizações do governo, internacionais, nacionais e internacionais, para identificar o que tinha de comum. E o nosso objetivo com isso, com esse produto, acho que a gente consegue resumir aqui esses 6 macro-objetivos, né? O primeiro, como eu falei, é fomentar esse alinhamento, né? O que tem de comum? Quais são aqueles aspectos, né? Aqueles 5, 10, 12, no caso aqui 36 propósitos, que de alguma forma se repetem na visão dos diversos setores. Logicamente, a gente respeita e é legítimo as coisas específicas e mais individualizadas, mas a gente pode partir dessa base comum, desse alinhamento de propósitos. E, logicamente, com esta definição e esse alinhamento, essa identificação, conseguir fazer com que esse material sirva como fonte para priorizar ações. Logicamente, temos que olhar para todos, para tudo, mas quais são aquelas ações prioritárias que melhor atendem a esses propósitos? O terceiro ponto que a gente tem de também muito importante quem é de planejamento estratégico sabe disso, né, Leani? A única certeza que a gente tem é que aquele plano que a gente cria no início e aquilo que vai ser implementado depois de 5 anos, existe uma grande diferença. Mas o importante é que a gente consiga evoluir a partir daquele plano inicial, com todo o aprendizado, e fazer com que tenha uma evolução dos projetos, das políticas, mas sempre mantendo muito claro qual é o norte que a gente quer alcançar, para que a gente não tenha a percepção de eventuais rupturas de caminho e tudo mais. Então, temos que sempre ter aquele norte muito claro e conseguir avançar na melhoria dos projetos e das políticas. E esse avanço, a ideia é que também possa ser a partir de uma avaliação com dados e fatos. Então, isso aqui não é só um documento, não são só propósitos, não é só qualitativo, mas também tem indicadores e metas que permitem montar um observatório que, ao longo do tempo, seja possível avaliar. Estamos no caminho, estamos indo na direção daqueles indicadores, daquelas metas, daqueles expectativas que foram criadas, ou é necessário fazer algum ajuste e que ajuste seria necessário fazer. O quinto ponto aqui colocado, e que a gente entende isso também muito importante na criação desse ambiente, senhora ministra, a gente sabe que por diversas vezes, né, nós da sociedade civil colocamos toda a culpa no governo. Puxa, fez para cá, não fez para lá. Mas a gente sabe que a sociedade civil organizada tem um papel fundamental em ser protagonista junto com o governo, em fazer com que aqueles projetos possam avançar. Então, esse documento e nessa visão transversal também tem esse objetivo, de fazer uma provocação para a sociedade civil organizada para que ela se torne ainda mais protagonista em apoio ao governo na implementação dos projetos e das melhorias que se fazem necessárias. E, por final, como eu coloquei anteriormente, a ideia aqui não é criar nada novo, aqui é aproveitar todo o conhecimento e todo o conteúdo que já foi gerado nos últimos 10 anos, né? Esse era o desafio inicial e é com isso aqui que esse é o nosso grande propósito. O que a gente fala é que isso aqui é um grande pontapé, né? A gente gostaria muito que isso aqui fosse a base, né? Não só para apoiar o governo no seu desafio enorme dos processos de planejamento que vocês têm que realizar pelo PPA e por aí vai, mas que isso aqui seja o início de uma interlocução com o governo para que, em parceria público-privada, de uma forma muito transparente, a gente possa avaliar as políticas que forem definidas, as prioridades que forem definidas, no sentido do alcance dessa visão de longo prazo. E, por fim, então, foi com este conteúdo que a gente fez a provocação para a Fundação Getúlio Vargas, a qual eu agradeço aqui enormemente a parceria e tenho que agradecer enormemente também a parceria, a paciência e flexibilidade de adaptar os métodos às nossas demandas, que é do Luiz, um super parceiro, a qual eu agradeço. Não bastasse o desafio desse conteúdo, a gente colocou um outro desafio, premissas. Que não fosse mais um documento, né, que não fosse mais um documento de 500 páginas que ficam aqui embaixo da gaveta, mas que fosse um documento que seja possível de ser utilizado, né, que fosse essa releitura. Uma leitura que seja facilitada. Também não adianta ser um documento apenas para nós, né, que somos aqui mais letrados, mas que seja um documento que seja acessível no seu entendimento
por grande parte da população brasileira. Porque só assim, somente conseguindo fazer com que esta visão seja compartilhada pela sociedade, é que a gente vai conseguir ter um ambiente necessário para implementar as mudanças necessárias. E, por final, como eu coloquei, que isso aqui seja um instrumento inicial de interlocução e avaliação conjunta com o governo para que a gente consiga avançar nessa visão de futuro. O desafio fácil colocado para a Fundação Getúlio Vargas, né? Mas que eles abraçaram de pronto. E agora eu vou chamar aqui o Luiz para poder apresentar um pouco desse conteúdo e poder fazer a entrega formal para o governo, para a senhora também. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Rogério, queria te agradecer, você e a Tati, por trazer essa responsabilidade à Fundação. Acho que o Brito colocou muito bem aqui na sua abertura. Essa é um desafio que é a cara da Fundação. Então, eu olho no Brasil e vejo a Fundação como a instituição que pode efetivamente ajudar nesse processo. Sempre quando a gente faz um trabalho, a marca da Fundação ela vem muito forte. Mas esse trabalho, se só tivesse a marca da Fundação, seria um trabalho mentiroso. O MBC, toda a equipe do MBC, de conselheiros, de técnicos, foram fundamentais para construir o trabalho. E eu diria que o Rogério colocou bem, mudar, adaptar, dar um pouco de jogo de cintura ali na nossa equipe. Então, um aprendizado, muito obrigado. Ministra, queria muito agradecer a sua presença. Muito nos honra a sua presença aqui. Como professora, lhe convido para se sentir em casa, uma casa de saber, de conhecimento, e que a senhora vai ser sempre bem-vinda e já está convidada a dar uma aula aqui para os nossos alunos, para que eles possam aprender com essa sua experiência e com toda essa vivência. Seja muito bem-vinda sempre à Fundação. Dr. Jorge Gerdau, já que a gente está na academia, nosso decano, com quem a gente mais uma vez aprendeu, e eu acho que mais aprende é a nunca desistir. Então, está sempre motivando os mais novos e nos motivando a buscar um país melhor, um país mais justo para todos. Muito obrigado. E aqui um agradecimento interno a toda a equipe da Fundação que trabalhou nesse trabalho, foram muitos, e ao Dr. Luiz Duque, que é nosso diretor, quem apoiou essa parceria com o MBC desde o primeiro momento, colocou todo o time à disposição e apoiou o nosso trabalho. Então, Duque, muito obrigado. E, por fim, eu vejo aqui o Dr. Rafael Chang, nosso patrocinador do estudo, a quem eu agradeço muito a ajuda e o apoio a um trabalho tão importante desse para o país. Eu vou tentar passar rapidamente por algumas premissas do trabalho. Não sei se e botar um pouquinho desses objetivos que o Rogério colocou muito bem. A ideia aqui é que seja um documento vivo, por isso hoje a gente entrega ele para leitura em papel, mas é um documento que tem um hot site, onde todas as mudanças elas vão ser imediatamente implementadas e que a gente, o tempo todo, olhamos o trabalho como um trabalho de longo prazo de acompanhamento, onde a gente pudesse ter métricas e formas de acompanhar esse trabalho. Então, a lógica é uma lógica de um trabalho que ele começa hoje, é o pontapé inicial hoje, mas é um trabalho que a gente espera acompanhar aí até 2034. É uma agenda, efetivamente, de trabalho. Aqui um pouquinho como foi elaborada a agenda. E tem um modelo que é um modelo muito próximo do que a academia faz. Então, a encomenda foi muito clara, ou seja, o Brasil produz muita coisa interessante. Você tem muita gente interessante produzindo, então não precisa fazer
nada novo. Vamos pegar o que tem de melhor e o que tiver de melhor a gente vai tentar harmonizar. Eu acho que essa é a palavra-chave. Filtrando interesses de um setor e de outro para a gente tentar chegar num objetivo comum. E como que nós fizemos isso? Primeiro, entender o que o mundo faz. Como que o setor produtivo apresenta essas propostas para o mundo? Quais são os melhores exemplos da gente fazer isso? Então, a gente analisou 66 publicações internacionais de proposição de agenda para a gente definir o nosso melhor modelo. Olhamos também o que o Executivo e o Legislativo estavam propondo, o que eram as prioridades em debate no país. E dali começamos a fazer um segundo filtro importante para o nosso trabalho. E encontramos nas agendas setoriais talvez o nosso grande arcabouço técnico desse trabalho. Então, produções importantes, relevantes, com especialistas. Olhamos mais de 100 publicações setoriais. E qual é o nosso grande trabalho nas publicações setoriais? Harmonizar. Esse é o grande trabalho, filtrar os interesses legítimos, mas harmonizar tudo para um interesse conjunto de país. E aí vem um papel, que aí é um papel da Fundação, onde a gente escutou a sociedade, e aqui eu agradeço o Martins, aqui presente da Rede de Governança, enfim, que nos ajudou, e várias outras, eu estou citando uma, e os especialistas da Fundação que foram colocados no barco. A quem eu agradeço que não está aqui, nosso querido professor Chico Gaetani, que muito nos honrou com esse trabalho e que nos deu contribuições espetaculares antes de entrar no governo, e depois a gente ainda perturbou ele lá um pouquinho para que ele nos ajudasse. Aqui é o nosso caminho lógico do trabalho. Como todo planejamento, a missão ela tem que estar, a visão ela tem que estar colocada, a gente anda para macrometas, eixos de desenvolvimento, propósitos, que são palavras que a gente aprendeu a respeitar. Mais uma vez, uma provocação do Dr. Jorge Gerdau. Então, a gente aprendeu a respeitar muito essa palavra propósitos, metas e propostas. Visão. Tem que ser sempre uma palavra simples, mas aqui traz 3 conceitos que eu acho que são conceitos importantes: crescimento, sustentável e bem-estar social. Uma palavra simples, onde 3 conceitos, sem o crescimento ele é fundamental, a sustentabilidade ela é fundamental para a gente atingir ali uma meta que é o bem-estar social. Então, é a nossa chegada é o bem-estar social. E aí a gente vai para as metas. Consideramos 3 macrometas, que nós chamamos, que são metas síntese. Depois a gente vai entrar nas metas individuais, mas essas são as 3 macrometas síntese que nós chegamos. Uma, a gente olha o social, um indicador reconhecido mundialmente, comparável mundialmente. Como todos os indicadores que a gente vai trazer aqui, eles são comparáveis, a gente pode olhar eles no Brasil e no mundo. Alguns desses indicadores são criticados, mas eles existem, estão aí e são mensuráveis. Uma meta econômica, que é o PIB per capita, e uma terceira, que é uma meta, que é a competitividade. Competitividade é um conceito amplo, onde você consegue colocar várias outras dimensões dentro desse conceito de competitividade. Você tem alguns indicadores mundiais, a gente escolheu um indicador mundial de competitividade, onde também tem cada vez mais importante dentro desse indicador questões relacionadas à sustentabilidade e inovação. Então, a gente traz 3 macrometas, que são as metas síntese, que estão postas aí. E aí a gente vem para um terceiro item, que são os eixos de desenvolvimento,
ou seja, como que a gente pode atingir aquelas 3 macrometas. E aí a gente usa em nossos trabalhos aqui uma questão que eu acho importante e que a Fundação tem aprendido a trabalhar cada vez mais, é com design de informação. E o MBC ele tem uma mandala do Custo Brasil, que é uma mandala de sucesso, comunica bem. E aqui a nossa lógica é que a gente conseguisse, em uma figura simples, definir esse nosso trabalho. Então, aqui tem coisas sutis, tem posicionamentos sutis nessa figura, onde vocês podem ver a infraestrutura e a educação na base da figura, a economia e o meio ambiente como caminhos para que a gente consiga chegar no social como uma convergência e perpassando tudo a governança. Então, essa é a lógica dessa figura, essa é a lógica desse trabalho. Eu acho que é a figura que representa o que a gente quer e é o que a gente vai querer divulgar a partir de agora como a visão Brasil 2034. E nós vamos para a palavra que nós aprendemos a respeitar. Propósito, que era difícil da gente definir, mas que estão ali, são os desafios prioritários passíveis de enfrentamento para os próximos anos. Então, esses são os nossos propósitos, são 35 propósitos, cuidadosamente escritos, que vocês têm aí, eu não vou passar para não me alongar, vocês têm esses propósitos, tanto no folder quanto no documento, e aqui a gente vai olhando essas frases muito bem, cuidadosamente colocadas por setor. E a governança, que ela passa por todos os propósitos. E, para vencer esses desafios, a gente precisa ter métricas, para que a gente possa medir. Então, desses 35 propósitos, foram elaboradas 40 metas, todas elas quantificáveis, comparáveis e com uma memória de cálculo, para que a gente possa acompanhar, a partir de agora, ano a ano, o atingimento dessas metas. E, por fim, como chegar? A ideia do propósito era que você tivesse uma pergunta a ser respondida. O que pode ser feito para alcançar o propósito? Essa é a pergunta-chave. E aí a gente vai para as propostas em 2 momentos distintos. Primeiro momento, de propostas imediatas, de início de governo, e o que a gente que continua sendo prioritário, mas que são propostas que a gente colocou aqui de mais propostas prioritárias. Então, é como que a gente vai atingir esse propósito, sugestões de caminhos para que a gente possa atingir os propósitos, as metas, as macrometas e ter uma visão consolidada do Brasil em 2034. Ministra, é isso. A gente espera poder ajudar a um país melhor, a um país mais justo, inclusivo e que todos possamos viver com as nossas famílias aqui para todo sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. De novo, acho que para a gente é um orgulho imenso ter chegado até aqui. Foram 9 meses de trabalho, né? Então, eu acho que esse, inclusive, é um momento bastante especial. E agora, eu acho que para a gente é um momento também bastante simbólico. Então, eu queria convidar a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o Dr. Jorge Gerdau, presidente do Conselho do MBC, para fazer a entrega formal do documento ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Eu vejo nesse documento uma identificação filosófica, né, dentro dessa visão
da sustentabilidade entre a economia, o social e o ambiental. Assim que, realmente, ao transmitir esse documento, eu entendo que a nossa opção, que essa experiência de 22 anos de trabalho, cada vez em projetos maiores, responsabilidade, em melhorias de gestão para a competitividade, entendo eu que nesse documento há uma visão moderna de como o empresariado enxerga as coisas e tem, indiscutivelmente, aqui uma experiência histórica da Fundação Getúlio Vargas. Eu, pessoalmente, vamos dizer, na minha experiência de vivência com consultorias, vamos dizer, esse documento, o fato de nós termos conseguido construir desse trabalho de 4 mãos com a Fundação, no meu entender, tem a história de visão econômica do país aqui dentro, né? E poder passar para a senhora esse documento, né? Eu acompanho bastante de perto as suas atuações, seu posicionamento. Eu acho que realmente parece um sonho esse momento nós podemos estar, mas eu sinto que esse documento que foi construído com esse, eu diria até com amor, certo, ministra, né, de podermos ser útil nessa função tão importante que é o planejamento. E, em grande parte, o que nos motivou no MBC é de que eu acho que o país perdeu um pouco uma visão de planejamento. E a construção do planejamento da harmonização, como foi muito bem colocado, né, eu acho que é uma peça-chave. Assim que eu digo nós do MBC, né, que é uma conjugação das principais empresas que se preocupam no nosso crescimento e desenvolvimento social, né, podermos fazer essa colaboração para a senhora, né, é um passo no sentido da esperança. Muito obrigado, senhora. Bom, e agora é com muita honra que a gente convida a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para a sua fala. E, antes de mais nada, eu também queria agradecer muitíssimo e reconhecer aqui a presença da Secretária Nacional de Planejamento, Leani Lemos, uma parceira de primeira hora, e que foi quem viabilizou para que a gente pudesse fazer toda essa conversa hoje. Por favor. Obrigada. Posso fechar aqui? Obrigada. Não tem problema. Bom dia a todos e a todas. Prazer, uma honra e uma emoção estar aqui. Enquanto o Gerdau me entregava essa agenda, eu sentia ali, segurando esse caderno, o peso da responsabilidade. E quando eu estava pensando que o peso da responsabilidade não é só maior do que o meu amor pelo Brasil, ele utilizou a palavra amor por uma coincidência do destino. Mas eu acho que é isso. O peso da responsabilidade que todos nós temos, eu como ministra do Planejamento, Leani, minha secretária nacional do Planejamento, nosso deputado Arnaldo Jardim, da nossa frente parlamentar do Brasil Competitivo, né, a nossa responsabilidade da academia, da sociedade civil, do empresariado, só não é maior do que o amor incondicional que nós temos pelo Brasil. O lema do presidente Lula não podia ser mais apropriado para esse momento. Unir os brasileiros, reconstruir o Brasil. Acho que essas são as palavras-chave. É lamentável que a gente tenha que ainda utilizar esses termos. É lamentável que a gente tenha que ainda olhar para trás, para reconstruir, né, para muitas coisas que foram destruídas nos últimos anos, num verdadeiro retrocesso civilizatório. Mas, e lamentável que nós tenhamos que dizer isso numa plateia tão seletiva quanto essa. Eu gostaria, em nome de Gerdau, que é o presidente aqui do Conselho, cumprimentar a todos os demais. Deputado Arnaldo, já mencionei. Um prazer muito grande, Furlan, estar aqui. Não vi Furlan. Ah, Furlan, nem te cumprimentei, querido, desculpa.
É muito baixinho, e eu sou míope, então a gente une aí Peço desculpa ao nosso querido ex-ministro, ministro do Turismo, ex-ministro Luiz Barreto, o diretor da Fundação, Luiz Brito, e também comentar o presidente fundador do movimento, que é Elcio de Lucra. Então, em nome de todos, eu gostaria aqui de, muito rapidamente, dizer que recebi aqui a Agenda Brasil 2023 e já de cara vi que tem total sinergia com o que nós estamos fazendo. Quero, muito rapidamente, as palavras serão muito breves aqui, dizer que ontem eu estava em Araraquara e me senti também em casa, então, assim, falo com muita tranquilidade que eu estava na Unesp, falando para jovens de 19 e 20 anos. Tinha mais ou menos 400 alunos e interessante como os nossos jovens estão com sede, com vontade de aprender. Falei por muito tempo, não ouvi, estava para ouvir a moscazinha assim, circulando diante do silêncio, da atenção dos alunos. Acho que essa juventude que está aí só precisa realmente ser bem orientada, bem protegida, né, para que possa, no futuro, estar ela mesma nos nossos espaços de poder. E foi muito interessante, porque na fala o que mais me chamou a atenção, e que eu procurei fazer uma fala entre o emotivo e, obviamente, o técnico, estava ali para dar uma aula magna, mas o que mais chamava a atenção dos alunos, o brilho no olhar dos nossos jovens, é quando nós falamos desse Brasil que nós queremos, que é um Brasil que tem a capacidade de matar a fome do seu povo, que tem a capacidade de erradicar a miséria. Quando eu digo erradicar, é erradicar a miséria e diminuir a pobreza. Nós podemos chegar lá, que temos a capacidade de fazer com que todas as crianças durmam bem alimentadas, que nós tenhamos uma educação pública de qualidade, sem fila no SUS, garantindo segurança pública. Basta fazermos o dever de casa. E agora aqui, num público tão seleto, eu quero rapidamente dizer que esses 100 dias não foram fáceis. Nós, no nosso ministério, eu costumo dizer que levei 2 em 1. Né? Nós temos 2 corredores lá. Nós temos o corredor do querer e nós temos o corredor do poder. O corredor do querer, que é o corredor do sonho, né, do Brasil que nós queremos, é o corredor do planejamento. É o corredor da Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. E o corredor do poder é o corredor do orçamento. O cobertor é curto, o Brasil gasta muito e gasta mal, e nós tivemos nesses 100 dias que trocar os pneus do carro em movimento. Eu digo os pneus porque foram 3, só tinha um ali funcionando, porque nós tivemos que, nesses 100 dias, projetar o futuro. Isso está sendo feito desde o primeiro dia, com Leani na sua secretaria, já preparando esse momento especial que teremos de um PPA, que agora o PPA se torna público a partir da semana que vem, com a presença do presidente Lula, e vamos estar percorrendo o Brasil no mês de maio e junho, vamos estar em todas as capitais. Repito, todas as capitais, as 27, falando com os conselhos, com a sociedade civil. Vai ser o PPA mais participativo da história, e ele ainda vai ter a plataforma digital, que é uma novidade, para que todos possam não só acompanhar o que está acontecendo no modo online, real, virtual, mas em tempo real, mas também participar na plataforma com as suas sugestões. Então, nós tivemos que, primeiro, projetar o futuro, estamos projetando o futuro, consertar alguns equívocos do passado. Estamos falando aí de anular decretos, revogar decretos na área armamentista, na área ambiental, na área de direitos humanos, na área relacionada ao direito das minorias e, obviamente, sem descuidar do presente, que é o orçamento ali do dia a dia. E eu tenho falado muito para a minha equipe isso. Olha, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que o presente, o imediatismo, não consuma o nosso tempo. E peço todos os dias para eles, me livrem a agenda, me deixem a agenda mais livre para que eu possa falar para o Brasil, do Brasil que nós queremos. Porque esta talvez seja a minha grande missão. Fazer mudar a cultura da gestão pública. Nós estamos muito atrasados em relação à iniciativa privada. Nenhuma empresa consegue ter sucesso sem planejamento estratégico. Não anda, não vai para lugar nenhum, muito menos no Brasil, onde com insegurança jurídica, falta de previsibilidade, se não colocar na ponta do lápis, não planejar, não saber o que vai gastar e como gastar, não tem como competir, dentro do Brasil e fora dele. Mas o Brasil não tem
na gestão pública, seja municipal, estadual ou federal, a cultura do planejamento estratégico. E aí entra com uma coisa que nós não vamos aceitar. Nós elaboramos um PPA, por exemplo, um plano plurianual, com todas as etapas, envolvimento da sociedade, entregamos para o Congresso Nacional aprova e nos devolve. E aí o próprio Poder Executivo, os ministérios, a esplanada, coloca o PPA na gaveta. Este é o maior desafio que nós temos. E eu vim aqui, não foi para falar, foi para pedir. Eu vim aqui para pedir para os senhores e para as senhoras que não só nos auxiliem, acompanhem o PPA, nos ajudem na aprovação, o Congresso sempre foi generoso e sempre aprovou, mas que depois nos cobrem. É preciso que os senhores nos ajudem a cobrar dos ministros, dos ministérios, do presidente Lula, que nós possamos colocar em prática. Qual é a diferença do PPA desse ano, do planejamento desse ano em relação aos outros? Primeiro, fomos recriados. Ficamos 4 anos sem o Ministério do Planejamento. Segundo, com o PPA participativo, começa-se uma segunda etapa, ainda este ano, que tem a ver com a Agenda Brasil 2034. Nós estamos falando em começar a partir do segundo semestre, enquanto o PPA, deputado Arnaldo, está lá na Câmara, nós vamos começar a falar do planejamento a longo prazo. PPA é a médio prazo. Nós estamos falando, no nosso caso, de uma Agenda 2040. Em vez de ser 3 legislaturas, Gerdau, nós estamos falando em 4. Mas o mais importante é que quando eu abro aqui e vejo as macrometas, elas são idênticas. Quando eu vejo os eixos, a única coisa que no nosso radar se apresentou, porque tudo é fruto de pesquisas, ouvindo a sociedade e tudo muito bem elaborado, apareceu muito fortemente, ainda que neste primeiro momento, a palavra democracia. Então, no nosso eixo, que é um pouquinho diferente dessa mandala, tem o termo democracia. O curso da democracia é nossa eterna vigilância, já disseram. Então, é isso. A democracia também sobre uma nova roupagem, sobre uma nova visão, né? A democracia lato sensu. Então, dentro desse processo, aqui a visão é muito parecida. A questão dos eixos é isso, planejar, elaborar e executar. Esta é a nossa difícil missão. Nós não conseguiremos sozinhos, nós precisamos de cada um dos senhores e das senhoras. No nosso PPA, no nosso ministério, eu já indo para o final da minha fala, eu quero poder ter a oportunidade de ouvir um pouco, não vou conseguir ficar todo o tempo do debate, mas o que eu puder ficar, vou ficar. Eu tenho uma agenda às 10h30, mas o que eu posso dizer é que eu me sinto como, mais ou menos, uma controladora de torre ali, uma torre de controle de um grande aeroporto, né? Essa é a nossa grande missão. Cada ministério é uma aeronave, cada uma com as suas particularidades, tem seus pilotos, todos eles eficientes e competentes, mas eles estão dentro daquela aeronave. Então, eles estão vendo o que está acontecendo naquele momento com os seus passageiros. Se está faltando combustível, se não está faltando combustível, estou falando aí do recurso, né? Como é que está o tempo ali em cima, mas na sua visão. Ele sabe que onde ele tem que pousar, onde ele tem que chegar. A torre de controle é aquela que diz o seguinte: cuidado, né? Vamos evitar a colisão, evitar desperdício. Tem uma pista aqui vazia, enquanto os dois estão indo para o mesmo lado, tem uma área descoberta, uma área social, que seja qual for. Então, este que é o grande trabalho, ser essa torre de controle, tendo a difícil missão de também esclarecer para os demais colegas e ministros de que nós somos uma atividade meio, nós somos um ministério meio e não finalístico. Portanto, nós não estamos numa hierarquia superior, ao contrário, nós estamos lá para servir os ministérios. E quando nós estamos falando, é apenas a nível de sugestão. Nós criamos uma secretaria que é inédita, que é a Secretaria Especial de Avaliação de Políticas Públicas, de monitoramento e avaliação de políticas públicas, para chegar naquilo que nós queremos, que é o spending review, na qualidade de gastos, rever as políticas públicas que estão sendo eficientes. Este é um grande desafio, né? Chegar para um ministério e dizer: esse projeto é prioritário, mas está sendo ineficiente. Nós não estamos conseguindo gastar bem o dinheiro para conseguir alcançar o objetivo. Ou esta política pública, ela não é prioritária,
e ela está sendo ineficiente. Então, este é um trabalho que se começa agora. Nós estamos plantando uma semente para colher no futuro, mas o importante é que nós temos energia, nós somos otimistas, nós acreditamos que a gente planta uma semente, lá na frente nós teremos uma colheita coletiva. Alguém vai colher, e isso é o que importa. Esses 4 anos serão 4 anos que eu não me cansarei de dizer que sei exatamente onde nós queremos chegar. E nós queremos chegar nesse Brasil que está aqui. Um Brasil que seja afetivo, que seja generoso, que seja inclusivo para todos. Sabemos do compromisso do presidente, não tem uma visão parecida com o governo na área econômica. Talvez ele tenha me colocado lá exatamente com esse propósito, para fazer o contraponto com a equipe econômica, e tenho me dado muito bem com o ministro Haddad. O ministro Haddad tem sido generoso com o Ministério do Planejamento e Orçamento, tem nos ouvido, nós temos auxiliado o ministro no arcabouço fiscal, e também agora, junto com o Congresso Nacional, fui muito bem recebida no grupo de trabalho da reforma tributária, para também avançarmos na tributária. A minha palavra final é essa: a harmonia na equipe econômica, embora pensamos diferente. Eu sou mais liberal, eles um pouco mais heterodoxos, mas o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos divide. Nós temos compromisso social. Sabemos que não fazemos social sem responsabilidade fiscal. E uma coisa não exclui a outra. Gastar bem o pouco que tem, ter responsabilidade com os gastos públicos, sinalizar para o mercado, para os nossos credores, que nós honramos compromissos, que nós temos compromisso com a estabilização da dívida, que nós sabemos o que significa uma dívida muito próxima ao nosso PIB. Nós sabemos, por outro lado, que nós não podemos gastar mais do que arrecadamos, que nós não podemos conviver com 2, 3 anos de déficit primário. E por isso é que no arcabouço, o próprio Ministério da Fazenda colocou, nós temos ali muito claramente que o arcabouço que nós vamos apresentar ao Brasil, ele é crível, porque ele é simples, ele é fácil de entender, ele é transparente, ele é crível porque ele é flexível. Nós estabelecemos metas com bandas, um pouquinho mais otimista, um pouquinho mais pessimista, se houver um pouquinho, o crescimento do Brasil for um pouco maior ou um pouco menor, mas nós estabelecemos ali 2 conceitos básicos na área do orçamento. Só gastar até 70% do aumento, do incremento da receita já realizada, para não inflarmos a receita e aí mascararmos, ou seja, transparência absoluta com o que estamos fazendo, para garantirmos essa previsibilidade, essa segurança jurídica que o setor produtivo, né, precisa ter, da mesma forma que nós temos como objetivo garantir a estabilização dessa dívida. Estou falando, óbvio, pelo meu lado, pelo lado do orçamento, não estou falando pelo lado da receita. Dentro desse processo, pelo lado do objetivo do presidente Lula, o pobre no orçamento, mas também a primeira infância, nossos jovens, nossos aposentados, garantir o social, nós colocamos como piso os gastos que já estamos realizando no social. Ninguém vai cortar recurso do Bolsa Família, ninguém vai cortar repasse de merenda escolar, vamos ter recursos para construir casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. Estou falando de tudo isso que no passado acabou não acontecendo da forma devida, mas com qualidade, revendo o cadastro único do Bolsa Família, tirando e limpando unipessoais que recebiam sem direito os R$600, e nós temos mais ou menos algo em torno de 7 milhões dentro dessa projeção. Conseguiremos aí logo num primeiro momento 3 milhões limpar esse cadastro. Desculpa, 7 não, acho que 3 milhões é o que nós vamos conseguir limpar. Mas tudo isso para dizer que nós vamos estar, mesmo com o arcabouço, conseguindo cobrir esse espaço dessa agenda social tão necessária por esse Brasil tão diverso e tão desigual, sem comprometimento das contas públicas, com responsabilidade. O incremento da receita para cobrir essas despesas não virão de aumentos de impostos, virão de algumas reonerações que foram feitas no último ano, no período eleitoral, algumas delas nós já vimos em relação ao combustível, e veremos, e eu não vou anunciar isso, o ministro Haddad é que vai anunciar, e para abrir esse espaço fiscal de algo em torno de 110, 120 bilhões de reais, para que nós possamos cumprir essa agenda social que nada mais é do que a Agenda Brasil. Gerdau, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade que
né, de estar aqui. Se tiverem alguma pergunta, enfim, estou pronta também para responder, mas não poderia finalizar dizendo da minha emoção realmente estar na FGV. Eu sou... o ambiente universitário, ele fez parte da minha vida por 20 anos. Primeiro como acadêmica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois numa pós que fiz muito rápida de 1 ano, e fazendo mestrado aqui na PUC em São Paulo, por 4 anos, entre os 2 anos de curso e mais o tempo de elaborar a minha dissertação. Tive um momento muito rápido na FGV do Rio de Janeiro, comecei a fazer um curso, mas não consegui nesse bate-volta de poder ir uma vez mesmo por mês para o Rio, tive que paralisar o curso, mas 20 anos de vida acadêmica a gente não esquece, né? Entendo, portanto, com isso, e a mensagem que eu quero dizer, que eu não fiz nenhum pedido para o presidente Lula quando, assim que saiu o resultado do primeiro turno, eu declarei o meu apoio à candidatura dele, à candidatura dele no segundo turno. Participando de um almoço com ele, 2 dias depois, quando eu fui fazer o anúncio oficial, eu estava com o meu manifesto escrito. E é muito interessante essa história, eu estava com o meu manifesto escrito, falei, presidente, eu só vim aqui para dizer que agora à tarde, era meio-dia isso, às 16 horas eu vou estar dando uma coletiva para a imprensa, anunciando o meu apoio ao senhor. Eu não quero absolutamente nada, mas eu preciso de um conforto. Eu tenho 5 pedidos do meu programa de campanha que eu gostaria que fossem incorporados. Entre outras coisas, elenquei todos, mas o primeiro era que educação básica fosse considerada prioridade nacional pela primeira vez na história. E aí falei para ele, não vai nenhuma crítica ao seu governo. Todos os governos que passaram entendiam, de uma forma, a meu ver, equivocada, que ensino básico é de responsabilidade de estados e municípios. Interpretando, a meu ver, de uma forma muito literal a Constituição, não entendendo numa interpretação mais sistemática da Constituição, portanto mais abrangente, que educação básica, a educação, seja ela qual for, é responsabilidade de todos os entes da federação e da sociedade. Então não adianta só o Congresso Nacional, nós colocarmos dinheiro no Fundeb, não adianta só a União repassar o dinheiro para estados e municípios, se não tiver uma ampla coordenação de quem tem uma visão macro do Brasil real, do Brasil profundo, do Brasil do interior, que é muito diferente do Brasil de São Paulo, capital, nós não vamos conseguir resolver o problema do Brasil. Não é o problema das nossas crianças, é o problema do Brasil. Então, quando eu pedi para ele apenas que colocasse educação básica como prioridade nacional, o governo do PT avançou muito no ensino universitário. Todos os governos que passaram, Fernando Henrique, não é crítica, é que realmente era mais fácil entregar a criança, né, para ser criada pelos estados e municípios. Eu fui prefeita, mas esse foi um equívoco. Nós perdemos aí 3 décadas, foram 30 anos e não falta dinheiro para a educação. O recurso só não está chegando onde precisa chegar e da forma correta. Tudo isso para dizer o seguinte, né, que educação é a base de tudo. Fico muito feliz que ela se encontra na nossa agenda e a palavra de ordem para a Liani. Falar de educação o máximo possível nesses tempos de fome, de miséria, onde o imediatismo muitas vezes nos consome. Educação é possível mudar o Brasil em 8 anos. Eu aprendi isso com Priscila, no Todos para a Educação. A gente não pode mais falar, precisa de 20 anos para se mudar a educação, até porque muita coisa já foi feita. 8 anos é o período da criança no ensino fundamental e no ensino médio, e que vocês possam nos ajudar com o nosso Poupança Jovem. Ainda quero ver esse governo, vou estar ao lado do Camilo para isso, vendo esse governo garantir que os nossos jovens fiquem na escola. Só tem um jeito dessa gurizada, bom sentido, permanecer na escola na faixa de idade mais problemática, que não é mais, na nossa época, era dos 16 aos 18, aos 20 anos. Hoje, cada vez mais jovens, os nossos jovens de 13, 14, 15 anos. Essa é a faixa que a gente vê mais problemática e é o momento em que os nossos jovens saem do 8º e 9º ano e não querem ir para o ensino médio. Pagar, dar um valor em que ele leve para casa todo mês pequenininho, o outro é depositado para que ele só possa levantar no 3º ano do ensino médio. Isso vai estimular o jovem a estudar. E com isso nós teremos nessa faixa um jovem que ou vai para a universidade ou vai para um curso de qualificação para entrar no mercado de trabalho mais qualificado. Desculpa, eu falei que ia terminar, mas quando eu falo de educação eu me empolgo, mas eu acredito que nada disso funcionaria ou funcionará se a gente não atacar o problema pela raiz, que é resolver o problema da qualidade da educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Muitíssimo obrigada.
Bom, ministra, muitíssimo obrigada. Para nós, assim, suas palavras são música. Dr. Jorge fala muito da educação, acho que esse é um tema para nós bastante prioritário, então poder ouvi-la, compartilhar um pouco da sua visão conosco, para mim foi uma manhã maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Bom, quero agora convidar, então, para que a gente possa conversar um pouco sobre vários dos pontos que foram colocados. Acho que a senhora trouxe uma visão super importante, que é, acho que o ponto central do debate. Acho que a gente quer poder também falar um pouco sobre como alinhar esse desafio que a gente tem de bem-estar social, né, de conseguir efetivamente fazer uma maior inclusão da nossa população, com um equilíbrio e com responsabilidade, como você muito bem trouxe. Então, queria convidar primeiro a nossa querida secretária de Planejamento, Leane Lemos, por favor. Dr. Jorge Gerdau também, por favor. E deputado Arnaldo Jardim. E, por favor, Luiz Gustavo, que vai conduzir aqui a mediação da nossa conversa. Bem, bom dia a todos. Eu acho que eu já me estendi ali na apresentação. Agradecer aqui a ministra também pelas palavras de esperança que a gente está vivendo e a sua empolgação e a sua amor pelo país e pela educação. Eu acho que nos alimenta, e eu acho que toda a equipe que está aqui, que participou, acho que a gente fica ainda mais feliz com o trabalho realizado e com as possibilidades que a gente tem daqui para frente. Muito obrigado. Eu queria convidar o doutor Jorge para, como eu coloquei aqui, é o nosso decano desse projeto, o nosso decano do MBC, para falar um pouco das expectativas e do que o senhor acredita que são os nossos próximos passos, doutor Jorge. Eu vou reforçar um pouco praticamente o que foi falado, mas nós do MBC, com a experiência que começou mais em cuidados de gestão, tanto do setor privado, mas também na administração pública, nos últimos anos nós temos tido desafios enormes com o MBC e tratando de projetos globais, cada vez maiores. No momento, nós estamos profundamente envolvidos com o Ministério da Agricultura, né, da total digitalização. Eu tenho até uma ideia um pouco utópica, né, mas eu sonho que o nosso pequeno produtor, através do reforço dele, possa estar em comunicação do que está acontecendo. Né? Mas são coisas desse tipo, nessa dimensão. Mas dentro desses trabalhos, eu vou repetir as funções principais que nós optamos no MBC, né, para ver como é que nós chegamos a isso. Em primeiro lugar, é o tema da governança. O segundo ponto é o tema Custo Brasil. Terceiro, a tecnologia, digitalização total. E o quarto, educação. O tema ambiental nós temos trabalhado, mas nós estamos fazendo na parte ambiental mais uma coordenação. Agora, dentro dessa visão colocada, parece que nós trabalhamos junto com a ministra há dezenas de anos, há uma identificação filosófica e conceitual enorme. O que mais me emocionou, né, foi a profundidade do tema da educação, tá certo? Parece mentira, né? Mas eu até falei para o senhor, eu faço uma pergunta. Nós delegamos estruturalmente a educação ao nível municipal. Aí eu pergunto, qual é o percentual que os senhores acham
que a liderança do município tenha consciência de que significa a responsabilidade da educação, em que dimensão ela tem consciência de que a educação hoje em dia significa, porque historicamente tem havido uma educação, vamos dizer, com alfabetização, e a senhora mencionou bem esse problema aos 14 anos, né? Mas é que por isso que nós temos que entrar rapidamente, no meu entender, na educação profissional, né, para que o aluno, nessa idade, veja que aprender a ler e escrever, né, esperamos que tenha aprendido, possa entrar nessa segunda etapa para realmente poder atingir uma plena eficiência do tema educação. Dos temas todos que eu coloco, eu tenho mais uma observação importante. Vamos dizer, o mercado hoje, no campo da universidade, pressiona o sistema pela exigência do mercado, das exigências que as empresas, o governo precisa da capacitação. Né? Mas o abandono da qualidade de educação básica é um pecado que nos faz praticamente um dilema que se nós não vencermos, nós vamos continuar aprimorando, vamos dizer, o patamar da camada superior do Brasil. Vamos dizer que 30% da população hoje vive um mundo razoavelmente desenvolvido, parecido com países desenvolvidos, né? E as competências, seja no próprio governo, seja nas empresas, etc., são patamares praticamente internacionais. Mas esse tema do entusiasmo que a nossa ministra coloca a educação, eu tenho uma identificação absoluta. Eu tive o privilégio, muito cedo na vida, começar a trabalhar. Nosso pai nos encaminhou a varrer a fábrica aos 14 anos. E eu convivi com o índice dos empacotadores, dos operários, praticamente todos analfabetos. E nós tínhamos na fábrica um índice praticamente 65%, talvez, de analfabetos. O que mais me incomodava, que eu não me incomodava com isso, tá certo? Então, mostra, vamos dizer, isso que em casa, por cultura, assim, a valorização da educação sempre existiu. Outros países, nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, atacaram esse problema da educação há 100 anos atrás. E nós nos conformamos. Então, nós temos que uma recuperação a fazer. Mas com esse tema, vamos dizer que se eu tivesse poder, eu modificaria, eu deixo as universidades soltas hoje. O mercado pressiona a qualidade. Tem universidades privadas que hoje atingem patamares do melhor nível. Agora, a educação básica, né? A educação básica é realmente um tema que eu estou preocupado, porque se nós olhamos o que aconteceu nos últimos anos, é uma coisa absolutamente inaceitável. E, como no mundo ainda, pela evolução da tecnologia, a simples alfabetização não é suficiente. Hoje nós temos que educar para a capacitação desse novo desafio que nós todos vivemos de uma forma intensíssima. Então, ministra, eu adorei a sua ênfase principal em total identificação, mas eu acho que se nós realmente quisermos vencer esse desafio de educação, né, nós temos que provavelmente fazer intervenções de natureza de administração. No Rio Grande do Sul, nós temos lá 50 mil, em Porto Alegre, etc., temos 50 mil professores e uma aposentadoria de 100 mil. Eu, com 100 mil aposentados sobre 50 mil, eu tenho que pagar mal o que está. Eu me lembro, conversando uns 2 anos atrás com o embaixador alemão, antes de nós termos feito a reforma, falando sobre preocupação, ele disse: pois é, Jorge, eu vou me aposentar com 72 anos e vou receber 60% da minha remuneração atual. E a gente sabe, quem trabalha em planejamento de aposentadoria, que isso corresponde a um fenômeno real, tá certo? Então, realmente, eu acho que aí temos desafios enormes.
Eu diria ainda de forma global, vamos dizer, por que nós trabalhamos com esse projeto na visão de 3 governos pela frente? Porque, praticamente, se eu analisar numa visão crítica, eu diria o seguinte: quase é fator ter sorte de ter um ministro com uma visão de futuro ou não nas funções. E eu acho que o tema de planejamento é de entusiasmar a sua visão, ministra, vamos dizer, nesse tema, de que está se trabalhando com uma visão de propósitos de uma forma global, né? E o tema tem que ser gerencialmente ou definido globalmente. E se hoje eu fizer uma pesquisa, deputado, o senhor vai me permitir, talvez, uma pergunta chata, mas se eu perguntar qual é o percentual de deputados que tem uma visão onde é que nós queremos estar em 10 anos, das diversas frentes mais importantes, até que seja na área que ele trabalha, eu não sei se ele sabe responder. Quer dizer, é incrível que nós perdemos a capacidade de definir. Eu, pessoalmente, ainda nesses temas, isso vem muito da minha vivência profissional, né, com a vivência do Falcone, de definir metas, né, que não mede, não gera, é a frase mais primária que eu aprendi dentro das... Né, então, nós medimos pouco dentro dos propósitos que temos. Então, a palavra propósito é decisiva nessa função. Então, eu me sinto extremamente feliz. Parece, ministra, que a gente planejou ou sonhou de ter um Ministério do Planejamento do Brasil e nós estamos tentando trazer um instrumento, um documento, né, que possa ser útil no trabalho. Eu estou roubando o tempo de vocês, mas deixa eu insistir mais num ponto em que nós tivemos a colaboração e nós fomos terrivelmente chatos com a Fundação. Eu tenho experiências aí de trabalho de planejamento com centenas de páginas, né, que é um documento que vai para a gaveta, ou usos piores ainda. Né? Na realidade, vamos dizer, a discussão que nós tentamos fazer na construção com esses 6 propósitos, né, é realmente discutir propósitos. Eu usei até uma frase exagerada de o analfabeto funcional tem que entender o que nós planejamos, queremos atender. Essa palavra, vamos dizer, eu usei ela para chocar mesmo, tá certo? Né? Mas, na realidade, eu estou muito feliz que acho que eu dou os parabéns à Fundação, vamos dizer, que teve a paciência e conseguiu, no meu entender, atingir um tipo de planejamento hoje que é um instrumento entendível, né? Um documento provavelmente útil no entendimento, e acho que isso é um começo de caminhada, de retomada da visão do planejamento. Eu estou extremamente feliz. Ministra, eu tenho assim um pouco de impressão que nós sabíamos que a senhora ia ser ministra e que seria um documento entendível. Obrigado, doutor Jorge. Vou aproveitar aqui o deputado Arnaldo Jardim primeiro para dar parabéns. Sempre quem passa por uma campanha eleito merece parabéns pela sobrevivente, pela dificuldade. E olhando essa nossa mandala, assim, como que o Congresso pode nos apoiar e pode nos ajudar a implantar essa Agenda 2034, deputado? Estou fazendo umas anotações. Bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, um privilégio mesmo. Simone Tebet, que não só é ministra, mas é inspiradora, né? E eu, muito feliz de estar aqui com você, sintonia que temos de uma visão muito comum dos desafios do país. Um privilégio estar ao lado deste querido doutor Jorge Gerdau, saudando ele, o Rafael, que aqui está presidente do Conselho, nosso presidente da Toyota, saudar a todos que estão aqui, queridos amigos, secretária, é um privilégio. Eu não conversei ainda com você, mas o que a Tatiana e o Rogério falam dos diálogos com você, a todos nós já contagiou. Eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, professor. Parabéns à GV por tudo que estamos fazendo aqui. Eu tinha notado umas coisas que eu ia dizer aqui,
mas eu vou entrar já na balada do Jorge Gerdau aqui, que fez uma boa provocação. Afinal de contas, isso é algo que depois informa como nós devemos tratar a agenda que vocês apresentam hoje, um privilégio Brasil 2034. Doutor Jorge Gerdau, de um jeito muito delicado, falou assim: Arnaldo, quantos deputados pensam o Brasil para daqui a 10 anos? E a minha resposta vai ser muito objetiva: poucos. Mas eu vou estender a pergunta também ao senhor. Quantos empresários participam do Brasil competitivo e pensam o seu negócio com uma visão de Brasil? Poucos. Pouquíssimos, o senhor acrescenta. Mas os melhores estão conosco. Mas os melhores estão conosco. Eu acho que eu vou aceitar a mesma lógica para o Legislativo. Os melhores estão conosco também lá. Mas eu quero ampliar ainda mais isso, porque... E os dirigentes sindicais? Quantos pensam o país? Poucos. Os dirigentes sindicais, na sua maioria, reproduzem esquemas de poder, delegam às famílias, e os sindicatos são muito, no máximo, uma defesa de interesses corporativos sem uma visão estratégica. E os empresários buscam maximizar, tá certo, seus rendimentos sem uma visão estratégica daquilo que significará no futuro. Então, eu me sinto aqui em casa, por nós sermos daqueles que tentam mudar isso. E eu estou otimista, doutor Jorge, porque eu acho que não dá mais. Eu estou sentindo que está diminuindo a polarização política estéril que nós vivemos nos últimos períodos. Um debate repleto de adjetivos e carente de substantivos. O momento que as pessoas buscavam elucidar divergências de um ponto, de outro, tudo mais, tal, para poder, com isso, fazer com que o seu interesse ali localizado preservasse. Tem alguns amigos que me cobram e falam assim: Arnaldo, mas você não assinou a CPI do dia 8 de janeiro? Não. E não vou assinar a CPI das joias de quem quer que seja. Nem vou assinar qualquer outra coisa que venha nesse sentido. Mas eu estarei totalmente comprometido se nós fizermos, e nem precisamos. Porque a notícia que dá a Simone Tebet aqui e a sua equipe, tá certo? Se nós fizéssemos uma CPI sobre gastos públicos e a sua desvirtuação ou a sua ineficiência. Talvez isso ajudasse a pensar no país de futuro. Mas vocês constituíram uma secretaria, não é isso? De monitoramento dos gastos públicos. O Rodrigo Maia, 2 anos atrás, reuniu um grupo de deputados, na época o doutor Gerdau sabe disso, para debatermos um estudo do BID que tinha, na América Latina, que é sobre eficiência e eficácia dos gastos públicos no Brasil, nos seus diversos entes federados e naquilo que são também os gastos na América Latina. E é um incrível desperdício de recurso. Eu concordo integralmente com o que disse aqui a ministra, que a educação no Brasil não faltam recursos, Elcio. O que falta é eficiência da gestão e foco dos seus programas. Então, nós estamos absolutamente irmanados. Eu tive um privilégio, convidado pelo doutor Jorge, pelo conselho aqui, sucedendo um grande deputado, o Alexis Fontaine, que fez com que nós tivéssemos esse movimento formidável que vocês coordenam, que já impactou políticas públicas em estados, que gerou iniciativas em municípios e que certamente é referência para vários programas federais, como esse, no Ministério da Agricultura e outros que tais, que pudesse ter um desdobramento em termos de uma frente parlamentar, que pudesse ir manada a esses objetivos de um Brasil competitivo, enfrentar a grande questão do custo Brasil. Nós fizemos um lançamento da frente. Alguns aqui e lá estavam. O doutor Jorge liderou. Nós tivemos lá o doutor Geraldo Alckmin, que ficou conosco quase 2 horas lá, que nos brindou com um diálogo e com uma convivência lá. E eu sinto, viu, Luiz? E aí a sua pergunta eu respondo, uma imensa sintonia daquilo que foi a nossa agenda legislativa anunciada nesse dia, traduzida em 35 projetos que vão merecer o nosso foco de atenção,
com aquilo que está exposto agora como uma visão de médio prazo nesse documento, uma carta de navegação que vocês nos oferecem aqui, que é a Agenda 2034 oferecida. Vou destacar alguns pontos. Primeiro, a questão do enfrentamento do custo Brasil. Nós tivemos agora um passo depois daquilo que nós fomos o ato de lançamento, e tivemos uma resposta rápida. O presidente Alckmin nos comunicou que Simone, junto a Haddad, nós tivemos o governo definindo como prioridade a votação do marco das garantias no Senado, já que na Câmara ele já passou. Isso é fundamental para a questão de juros, entre outras coisas, do custo para nós podermos enfrentar. Uma outra notícia importante, aí num segundo eixo, que é da estabilidade, a vinda do arcabouço fiscal. Nós queríamos, e aí é a posição da Frente Parlamentar, Simone, nós queremos participar ativamente do debate do arcabouço, queremos trabalhar para que ele rapidamente seja aprovado e queremos negociar, durante a sua tramitação, um compromisso do governo em retomar o tema da reforma administrativa, que nos parece foi deixado de lado e é uma coisa muito importante e que dialoga com essa busca de eficiência. Nesse tema ainda da estabilidade, importante, nós queremos fazer aí, ao lado do governo, um alinhamento na votação da medida provisória agora, a 1154, para que a proposta de reorganização do governo, a própria criação do Ministério do Planejamento possa lá ser aprovado, mas nós queremos barrar o movimento que visa desestabilizar e enfraquecer as agências reguladoras. Nós queremos fortalecer as agências reguladoras como órgãos de Estado, não só de governo, e uma visão de um Estado que, deixando de ser provedor, deve fortalecer o seu lado regulador e disciplinador. Com relação à questão da digitalização, um terceiro eixo da nossa agenda legislativa, que está totalmente integrado aqui, nós tivemos a alegria, o Lira constituiu um grupo dedicado à implantação. Hoje eu conversei com a SAP, conversei com a Microsoft, conversei aqui, e nós temos o orgulho de termos um trabalho feito pelo Movimento Brasil Competitivo. O senhor lançou o documento em dezembro, quando foi feito o congresso aqui, sobre digitalização, e nós temos um grupo coordenado ali pelo Júlio Lopes, eu o integro, tá certo? Para buscar a digitalização que facilite a vida do contribuinte, do empreendedor, do cidadão, e nós podemos fazer isso. Destaco como outro ponto importante aí. Quero destacar a questão da educação. Já foi dito de uma forma muito eloquente e emocionante pela Simone a questão da educação. O doutor Jorge reiterou agora com exemplos de vida. E aí, Simone, bem precisamente, nós queremos ver a implantação da reforma do ensino médio. Achamos que o governo deva, com alguma cuidado, dosá-la, mas nós não queremos ver um recuo nisso, porque o conceito que tem lá de ênfase ao ensino técnico e profissionalizante, nós não podemos nos desviar disso. Então, queremos que o governo dê sinais positivos aí no sentido da plena implantação do ensino médio. Um quinto aspecto, e último, já estou me estendendo muito aqui, é sobre um conjunto de iniciativas que temos lá, que dialogam com toda essa visão aqui também apresentada, mas eu mencionaria a votação particularmente do PL 414, a reorganização do setor elétrico, que é uma grande fonte importante na área de energia para nós podermos avançar e, dentro do conceito de sustentabilidade, nós formalizarmos toda a legislação sobre mercado de carbono. É o Brasil podendo ver essa oportunidade. Hoje está na imprensa, eu fiquei muito feliz com o anúncio feito pelo ministro Haddad de um conjunto de iniciativas na área da economia verde, guarda sintonia com os princípios aqui expostos, guarda sintonia com a nossa agenda legislativa, então é nós avançarmos agora na regulamentação do mercado de carbono aí de uma forma definitiva. E, para finalizar, queria dizer que nós, da frente, não sou só eu, são parlamentares de todas as regiões do país, de todos os estados, Simone, aceitamos o convite para fazermos um debate sobre o PPA,
muitas vezes ele é só um instrumento formal, é aprovado, mas depois ninguém leva em conta, é aprovado, mas não significa uma diretriz, algo que possa realmente nortear. Combinei agora com a Tatiana, com o Rogério, a primeira reunião da diretoria nossa lá, próxima da Frente do Brasil Competitivo, vai ter o foco discutirmos o PPA que você nos entregará agora, junto com a LDO. Hoje você está no prazo limite, eu sei, está correndo aí para apresentá-la, tá certo? E que nós possamos fazer uma iniciativa proativa. É concretizar a Agenda 2034 com a ação legislativa no PPA. Assim, a agenda ganha essa vitalidade que foi exposta aqui. Ela vai interagindo e ela, nos seus princípios, vai tendo flexibilidade. Muito obrigado a todos. Deputado, mais que respondido, né? Eu acho que respondido e deu aí um caminho importante para a gente. Olhar... Olha, a adesão foi espetacular, viu, Furlan? Nós temos, o último conto era 258, né? 200, é isso, Silvia? 180, eu já estava exagerando aqui, eu já dei um passo a mais. 187 deputados e 20 senadores. É um número maravilhoso, é uma ótima adesão, mas aí com toda também franqueza. As pessoas apoiam, porque o doutor Jorge indicou, cada um tem referência, nós temos relações, tudo mais tal. Mas é diferente de incorporar isso, é diferente de vestir a camisa, por isso que nós temos que fazer essa pregação sistemática. Mas um ato como esse reforça muito isso. Essa pergunta, Furlan, eu acho que eu não posso perder esse momento. O trabalho técnico, vamos dizer, está estruturado, esse planejamento reforçou, então existe. O desafio é político. Eu acho importante aqui para nós todos termos consciência, a evolução do projeto Custo Brasil é um projeto, nesse momento, pela competência, a dimensão da condução política para que ele vença. Tá certo? Nós estamos 20 ou 30 anos atrasados em muitos pontos em relação aos concorrentes do mundo, né, que justificam, em grande parte, o atraso, a estabilidade, o não crescimento da indústria. Então, o desafio é evidentemente político. Por isso que a sua pergunta é importante, né, porque eu acho que no empresariado, no Congresso, né, no Judiciário, né, e nesse conjunto, vamos dizer, da mobilização do Executivo, a vitória passa pelo sucesso de um projeto político. E eu, pessoalmente, assim, eu diria assim, o projeto político eu acho que é 10 vezes maior do que eu. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado, doutor Furlan, enfim, ter tantos ministros, ex-ministros aqui na Fundação. Queria saudar aqui o ex-ministro Barreto, meu fraterno amigo, presidente do SEBRAE, com quem... Ex-aluno. Então, o Barreto também ali, ó, ex-aluno da Fundação, enfim. Então, é isso. A Fundação discutir projetos prioritários para o país está no nosso sangue, está na nossa essência. E, por fim, queria chamar aqui a secretária Eliane Lemos, que nos ajudou a colocar esse evento de pé. A gente já escuta de avanços de curtíssimo prazo que vocês já estão implementando, então queria que falasse um pouco dessa agenda 100 dias e o que a gente pode enxergar pela frente. Secretária. Bom dia a todas e todos. Obrigada, MBC, obrigada, GV, pelo convite, pela parceria, por poder ouvir estar numa plateia tão qualificada e fazer essa troca. Bom, a ministra ela sempre diz que ela foi para o planejamento, ela conta essa história algumas vezes, que não foi para o Ministério do Planejamento e Orçamento, não pelo orçamento, pelo planejamento. Aí eu brinco com ela, e eu fui por causa dela, né? Porque depois de 8 anos trabalhando com o fiscal e com finanças públicas, trabalhar no Ministério do Planejamento, que, de fato, vai promover
essa mudança de mentalidade é um grande desafio, é um enorme desafio, é maior que o desafio que nós enfrentamos lá no Rio Grande do Sul com as reformas, né, estruturantes. Pouca gente sabe que, no Brasil, planejamento é peça do ciclo orçamentário. Vocês sabiam disso? PPA não é planejamento. PPA, na Constituição brasileira, é orçamento, ciclo orçamentário. São 3 leis obrigatórias. Se o presidente não mandar, a ministra não encaminhar a mensagem para o presidente, é crime de improbidade, com todas as consequências. Nós temos o planejamento plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, que diz quais serão as metas e regras gerais, e a despesa, que é o orçamento. Como no Brasil a gente sempre está com o rabo abanando o cachorro, a gente está discutindo sempre o orçamento e a despesa, como se a empresa estivesse olhando lá no operacional e tentando enxergar a estratégia para onde está vindo com despesa operacional. Você não olha para o operacional, quer dizer, você olha para o operacional, monitora, vê se está correta, mas ela tem que estar de acordo com uma estratégia. E é essa acoplagem que a ministra tem liderado com o seu posicionamento do planejamento. O planejamento tem que liderar onde serão alocados os recursos no país. Nós temos um orçamento de 5 trilhões, aproximadamente, mais ou menos 2,6 são dívida em cargo, então o orçamento real, vamos dizer, 2,4 trilhões, mais ou menos 1,100, 1,200 para a Previdência. Sobram aí mais ou menos 1.200. 80% disso ficou em 4 ministérios: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Defesa. Então, quando a gente olha para o orçamento brasileiro, ele é um orçamento social, é um orçamento do bem-estar social, que deveria gerar esse bem-estar social. Mas nós temos muitas ineficiências. A educação é um exemplo clássico. O percentual do PIB que nós alocamos na educação não gera um resultado próximo a outros países da América Latina, que têm gastos semelhantes, mas que têm resultados muito melhores nas provas padronizadas, como o PISA e outras. Então, esse é um exemplo muito claro. De outro lado, a gente tem eficiências no sistema brasileiro que são altamente custosos, como é o Sistema Único de Saúde. Nós vimos a sua utilidade quando iniciamos o processo de vacinação dos países que vacinou de maneira mais rápida. E isso porque você tem rede estruturada no Brasil inteiro. E isso custa. Poucos países de renda média têm a estrutura que o Brasil tem. A FGV sabe muito bem disso. Tem muita gente que pesquisa isso aqui também. Então, esses são os grandes desafios do Brasil. A ministra colocou aqui, nós temos, nesse momento, né, as 2 entregas grandes da secretaria são o planejamento de longo prazo, que nós vamos focar com todas as nossas energias no segundo semestre, e agora esse planejamento de médio prazo que vai definir como é que serão alocados esses 20 trilhões mais, porque a gente vai ter crescimento de PIB, vai ter crescimento de arrecadação, mas mais de 20 trilhões que serão alocados nos próximos 4 anos. E o que a gente vê no planejamento, como em toda empresa, como em todo lugar, é a inércia. Há muita inércia, mas o nosso desafio, e eu vou falar aqui rapidamente de 3 grandes desafios que a gente tem no planejamento do médio prazo do PPA agora. Um deles é esse desafio metodológico, né? O primeiro deles é metodológico. Em primeiro lugar, reforçar a camada estratégica, né? Isso que foi colocado aqui hoje é toda uma estratégia, a ministra falou, nós teremos, a partir da próxima semana, a estratégia será disponibilizada, visão de futuro, valores, diretrizes, eixos para consulta popular, para consulta geral, para um diálogo com a sociedade. Fortalecer essa dimensão estratégica já foi um grande desafio em 60 dias. Como é que você faz isso? Nós fizemos com parceria com o IPEA, nós fizemos com parceria com bancos de desenvolvimento, a CAF tem nos apoiado, o BIDES tem nos apoiado com especialistas, nós consultamos especialistas externos para que a gente pudesse construir de uma maneira muito semelhante que a GF fez aqui, mas no universo um pouco menor, documentos, diagnósticos, para que a gente tivesse um diagnóstico situacional da última década, onde estamos, e as macro-tendências mundiais, grandes macro-tendências, nós mapeamos, sistematizamos em 8, há muito mais, mas nós sistematizamos em 8, e como essas mega-tendências afetam o nosso país. O que elas criam de pressão e de oportunidade.
né? O que é a descarbonização, a tendência à descarbonização em todos os países ou no Ocidente, o que isso significa para o Brasil em termos de pressão e de oportunidade, o que o mundo cada vez mais digital representa de oportunidade e de desafio, o que pandemias ou emergências globais podem nos impactar. A gente não está isolado no mundo, então olhar para o globo é muito importante. Então, esse desafio metodológico inicial foi muito puxado. A gente está finalizando, né, ministra? Foi apresentado aos ministérios, o presidente lança semana que vem no Interconselhos, nós vamos viajar ao país. Ao mesmo tempo, existiu um desafio metodológico de melhorar a qualidade desse planejamento, porque a crítica ao PPA, e não é sem razão, dos PPAs passados, e a gente vai ter ainda alguns desses problemas vão perdurar, é inconsistências e incoerências internas. Né? E aí, para os técnicos, sei que Dona Givi aqui muitos estudaram, aqui conhecem bem disso, o seu indicador não é o melhor indicador para medir aquele resultado. A sua meta não é ambiciosa o suficiente. Então, em educação, para dar um outro exemplo, já que aqui a educação é um tema muito caro, se utiliza indicador de processo, quantas crianças se alimentaram, quantas crianças transportadas, isso é importantíssimo. Monitorar isso no Ministério da Educação, porque é assim que a criança vai chegar na escola e vai estar na escola. Mas o nosso dever é monitorar o resultado. Essas crianças estão aprendendo. E o nosso governo, os governos, por tradição e por inércia, monitoram o processo, não monitoram o resultado. Então, é um desafio, nós estamos construindo isso, nós construímos 3 camadas de indicadores, o foco no resultado, isso é muito importante, a gente entender os resultados, e assim como vocês adotaram macro metas, a gente está usando o que é internacionalmente usado, Key National Indicators, indicadores-chave nacionais, na camada estratégica, que são as grandes metas, né, de mais longo prazo, no tático, nos programas, e no operacional, nas entregas, no nível de entregas. Então, em tudo a gente vai ter metas e indicadores. Esse foi um grande esforço de construção. E, nesse momento, ontem eu mandei foto para a ministra de manhã, 8 horas da manhã, a ministra, começamos as oficinas. Ontem começamos 40 oficinas, envolvendo 1.800 pessoas, da Esplanada, para a capacitação com Canvas e a formulação de programas com objetivos, metas e indicadores. Serão mais 80 oficinas em maio e junho, envolvendo 3.200 pessoas, para que a gente possa ter um PPA melhor. Não vai ser perfeito, não vai, mas vai ser, eu acho. A ministra colocou uma barra alta, tem que ser o melhor PPA desde a redemocratização. Eu falei, então, tá bom, então vamos fazer o melhor planejamento. Todo mundo assim, né? Trabalha sábado, domingo. Mas a gente tem que contar, porque depois mostra, né? Olha, a gente aqui está tentando corresponder à barra, que tem que ser alta. Eu acho que a ambição é muito importante para a gente, para o governo caminhar. Né? A ambição baixa atrapalha. Bom, então, o primeiro desafio é um desafio metodológico. A gente enfrentou isso do ponto de vista do manual, e é público, está no nosso... Vou mandar para o Caio o link, mas ele é público, está no nosso site. Fizemos um guia prático, for dummies, assim, é planejamento para quem não conhece PPA, exemplos, perguntas e respostas, lupas, que é uma forma também da gente popularizar essa linguagem e fazer com que as pessoas incorporem. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não acredito em planejamento. Aí eu falo assim, é fé religiosa? Você acreditar ou não? Não, é método. Planejamento é método, é como fazer. Né? E o Caio lembrou aqui muito bem, às vezes a gente planeja, bota a meta lá em cima, né, ministra? A gente não vai atender 100%, a gente vai atender 80%, 70%. O importante é que a gente caminhe na direção correta e que a gente tenha a flexibilidade necessária para adaptar quando há intercorrências que precisam dessa adaptabilidade, como foi o caso de uma pandemia. Quem não mudou a estratégia na pandemia perdeu muito. Quem aproveitou, e até estou falando de governos, aproveitou para melhorar o seu sistema de saúde, aproveitou para melhorar a gestão, aproveitou para melhorar a coordenação de governo. Então, o primeiro desafio metodológico, a gente vai enfrentar agora a participação. Nós trabalhamos junto com a Secretaria-Geral da Presidência, que coordena todo esse processo de consulta. Então, a gente tem o tático para dentro, trabalhando com a Esplanada, e tem participação para fora. Esse movimento vai até julho. Depois, nós consolidamos isso, julho, agosto, e os ministros, o presidente encaminham ao Congresso até 31 de agosto. O segundo grande desafio é o desafio de coordenação, portanto. E aí,
falando um pouco mais dessa fase interna, você colocar 37 ministérios, são 125 empresas vinculadas, de controle direto ou indireto, Banco Central. Todos esses estão nas oficinas e têm que gerar alguma sinergia e gerar esses produtos, gerar esses programas, metas e indicadores. Então, é um enorme esforço de coordenação e o governo não é formado... Claro que a base do documento há uma liderança do presidente Lula, um documento legitimado nas eleições, o plano de governo, mas é um governo de coalizão. E o governo de União e Reconstrução é um governo para todos. Então, além de todo o arcabouço das falas do presidente e do plano de governo, outros também são incorporados, e a formação do governo reflete isso. A gente tem feito entrevistas, né, trabalhos qualitativos, para incorporar as contribuições. Então, isso é um grande esforço, e o esforço de coordenação, para quem teve governo, sabe que, se não há esse esforço contínuo, o governo é um lugar que todo mundo olha para um lugar e vai, todo mundo na melhor intenção, às vezes lá na frente, olhando para a mesma coisa, mas até se atrapalha, bate cabeça, né? Se não for muito bem coordenado. Então, segundo grande desafio é esse desafio de coordenação para que a gente tenha um bom planejamento. E o terceiro grande desafio, vou voltar para a minha cola aqui. Eu, quando estou no celular, não estou só no WhatsApp, não, estou fazendo cola também. É o desafio da legitimidade do processo. O governo do presidente Lula é um governo que tem como marca o diálogo e a participação, e a conexão com movimentos populares. E isso é muito importante. Se a gente pensa em planejamento de gaveta, né, você pode contratar a melhor consultoria, as melhores do mundo, a GV pode fazer 20 trabalhos. Se não tiver legitimidade, se as pessoas não acreditarem, não incorporarem aqueles valores, aquelas diretrizes, não vai acontecer. Então, vai para o lixo, é dinheiro jogado fora, é ineficiência, e não tem só em governo, não. Então, a gente precisa fazer com que todo esse esforço se transforme num trabalho que tenha legitimidade para que ele seja executado, implementado, reavaliado, monitorado, rearranjado, né, em todo o processo, como todo processo de execução de política pública ou, no privado, toda a execução de uma estratégia tem que ser. Então, esse desafio da legitimidade é muito grande, mas eu acho que a gente tem aqui um momento de um governo que está muito conectado com uma agenda contemporânea, uma agenda moderna. A agenda ESG, por exemplo, ela está toda dentro do governo. Então, a agenda da descarbonização, né, do desenvolvimento verde, a gente vai fazer um esforço de fazer um PPA que tem anexo de PPA verde, né? Isso nunca foi feito. A OCDE faz o orçamento verde e eu sei que meus colegas do orçamento estão trabalhando também com a possibilidade de fazer na despesa, mas a gente quer marcar o orçamento, o planejamento, para que a gente tenha o PPA, o planejamento verde, e o PPA mulher. Também nunca foi feito, e é algo que é muito relevante para que a gente possa ir identificando quais são as políticas. É uma política, eu estou aqui também não é à toa, não? A ministra é uma militante como eu, né, de equidade. Então, a agenda da diversidade, a agenda da governança estão muito presentes, né? E esse é um Brasil que está conectado com uma agenda mundial. Então, essa legitimidade é um desafio também, mas que a ministra tem um grande entusiasmo, né? Ela leva muito essa agenda e a gente está ali contribuindo para que o melhor material, para que o melhor planejamento possa estar disponível. E isso significa o melhor planejamento, um planejamento que não é feito só pela Secretaria de Planejamento, por iluminados dentro de uma caixinha, de uma sala, porque não existe iluminado dentro de sala, né? Há um conhecimento e a legitimidade para produzir um planejamento para o Brasil está fora dessa caixinha, né? Então, agradeço mais uma vez, muito importante esse trabalho. Está sinérgico, eu tive acesso antes, tem uns amigos, me passaram, e a gente já está esticando isso, e certamente vai estar convergindo com o nosso planejamento para o Brasil. Obrigada. Muito obrigado, secretária. Obrigado, secretária. Acho que a gente vai agora, tem um tempinho, a ministra tem que precisar sair. Ministra, mais uma vez, muito obrigado.
E a gente vai aqui para perguntas, enfim. E aí, vamos lá, doutor Furlan. Jorge. Tá. Jorge, eu estava dizendo para a ministra que você é um missionário, um pregador e um missionário, porque eu, desde que me conheço como empresário, você continua pregando e levando adiante essa missão. Siga o povo sinceros. Eu gostei muito das apresentações e do entusiasmo. Bom, esse moço aqui na minha frente eu conheço desde o século passado, né? E ele também é um pregador e uma pessoa retilínea, né? Liane, e eu estava comentando com a ministra que, quando eu fui para Brasília, começo de 2003, nós tivemos que preparar o PPA. E o PPA, na verdade, ele vale só por 3 anos, né? Ele é para 4, mas você falou aí que fica pronto em setembro, e, na verdade, o primeiro ano não tem PPA, praticamente, né? E aí eu tive a curiosidade de ver quanto do PPA tinha sido executado, o anterior. E, surpreendentemente, o número foi ao redor de 30% só, né? Imagina, Jorge, numa empresa, você faz um plano de 3 anos e, depois de 3 anos, você vê que só 30% foi executado, implantado. Então, seria muito importante, né, e a ministra usou a experiência da torre de controle, né, que eu achei muito feliz, né, tem muito avião voando, mas, se não tiver uma torre de controle, vira o caos, né? De ter esse acompanhamento. Outra coisa também, as metas precisam ser bem claras, né? Só como contribuição, quando eu cheguei a Brasília, uma meta que nós colocamos era de crescer as exportações de 60 para 100 bilhões de dólares. 9 entre 10 jornalistas disseram que já ouvi isso antes, não vai acontecer nada. Bom, a meta foi atingida pelos empresários, porque o governo não exporta, né, com 22 meses de antecedência. E nós fizemos, eu mandei fazer camiseta para cada funcionário, eu contribuí para essa meta. Pronto, todo mundo ficou feliz de ter. Então, comemorar atingimento de metas é muito importante, porque isso energiza, né? E Brasília, você sabe, não dá para dar bônus, pelo menos legalmente, que eu saiba, né? Diferentemente do setor privado, que você premia quem se destaca dando bônus, né? E lá tem os famosos DAS, só, que você pode subir um pouquinho. Então, esse é um ponto importante que eu queria deixar. Outra coisa que o Jorge também lembra, quando nós implantamos a qualidade total modelo japonês no começo dos anos 90, na Sadia, que eu presidia, foi um fracasso. Como foi um fracasso? Nós levamos, todos os executivos foram treinados no Japão, né, na JUS e outras coisas. Uma parte relevante dos funcionários do chão de fábrica não tinham capacidade de entender o método. Aí nós fizemos muitos acordos, né, com escolas, inclusive do SESI, municipais e tudo, para 8.500 funcionários ter o ensino básico, completar o ensino básico para poder entender a linguagem do método. Isso que você está falando, que fez ontem, como é que você chamou aqui? 1.000 pessoas, né?
é muito importante, porque senão simplesmente não consegue absorver. Eu saio daqui muito entusiasmado, sou um dos veteranos do MBC, né? E queria finalmente dizer que nessa terça-feira nós tivemos uma reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o grupo denominado The Wise Group Brasil-Japão. São 5 presidentes de empresas de cada lado. 3 japoneses levantaram o problema do custo Brasil para investimentos aqui. O presidente da Toyota, o presidente da Mitsui e o presidente da Nippon Steel. E no comunicado que foi entregue ao presidente Geraldo Alckmin, isso aparece. Eu já fiquei de compartilhar o comunicado com a ministra e também vou encaminhar para você para compartilhar aqui. Me alonguei muito, né? Mas isso faz parte do entusiasmo e também da senioridade, não é, Jorge? Obrigado. Bem, eu acho que... então, vamos aqui encerrar. Posso, Tati? Por fim, eu queria um último agradecimento, que eu acho que aqui é fundamental. Eu falei no início, mas eu queria ressaltar a turma toda da Fundação que trabalhou nesse projeto aqui, o André, que conduziu... Ele não perdeu o final de semana, né, Jorge? Que fazer um trabalho tão importante como esse, ele ganhou os finais de semana de trabalho. Então, André, aqui, meu muito obrigado. Tatiana, também uma incansável nessa batalha de trabalho. Nossa aluna da Fundação e que vai defender seu mestrado nos próximos dias. A gente promete que não vai te apertar muito nessa sua defesa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Foi uma grande satisfação a Fundação ter todos vocês aqui. Muito obrigado.